O pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, seja impedido de atuar no caso do empresário Eike Batista, gerou reações hoje. Gilmar Mendes negou haver motivo para qualquer impedimento. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, questionou a isenção e a imparcialidade do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Afirmou que há incompatibilidade para o ministro continuar nos casos que envolvem o empresário Eike Batista, suspeito de pagar propina em troca de contratos com o governo do Rio. Gilmar Mendes acolheu o pedido de habeas corpus que soltou Eike no fim de abril. De acordo com o procurador, a mulher do ministro, Guiomar Mendes, trabalha no escritório de advocacia de Sérgio Bermudes, que presta serviços a Eike Batista, beneficiado pela decisão do magistrado. Que o próprio Gilmar, em decisão anterior, já admitiu possibilidades de impedimentos por analogias ou interpretações. E que, segundo o Código de Processo Civil, o juiz está impedido de julgar quando uma das partes é cliente de escritório de advocacia, de seu cônjuge ou de parente de até terceiro grau. O ministro respondeu ontem à noite, por meio da assessoria. Disse que o habeas corpus concedido a Eike não foi um pedido do advogado do escritório do qual a mulher do ministro é sócia. O ministro lembrou ainda que no início de abril negou liberdade a Eike e que não houve qualquer questionamento. Segundo a assessoria, não há impedimento do ministro porque o escritório defende Eike na área civil e não no caso em questão. Hoje, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro disse que a Lava Jato faz reféns para tentar manter apoio da sociedade. Perguntado se os reféns seriam os presos, respondeu que sim, os presos, para que os agentes possam dizer: olha, as medidas que tomamos estão sendo efetivas. Não teria charme nenhum nesse contexto esperar pela condenação em segundo grau para o sujeito cumprir pena. Tudo isso faz parte também de um jogo retórico midiático, disse o ministro. Em nota, a Associação dos Juízes Federais do Brasil repudiou a declaração do ministro. Disse que essas palavras não estão à altura do cargo que o ministro ocupa e que desqualificar de maneira agressiva decisões judiciais de primeiro grau e confirmadas por outras instâncias é conduta inadequada. A nota diz ainda que Gilmar, ao se ver confrontado com o pedido de impedimento, mais uma vez se excedeu e que a tese jurídica sobre impedimento já foi reconhecida pelo próprio Gilmar Mendes. No fim da tarde, o ministro Gilmar Mendes respondeu por meio da assessoria. Não fez referência às suas declarações sobre a Lava Jato, respondeu apenas sobre o pedido de impedimento. Disse que a Associação dos Juízes e o procurador Rodrigo Janot citaram que ele mesmo, Gilmar, já tinha apresentado voto no Supremo sobre impedimento. Mas o ministro afirma que acolheu uma tese contrária ao que disseram a associação e o procurador e que seu voto prevaleceu. O ministro disse que não é possível inventar outros impedimentos e que o entendimento atribuído a ele, Gilmar, foi citado por erro pela Associação dos Juízes e por Janot. O procurador Rodrigo Janot também veio a público dar explicações. A filha dele, Letícia Ladeira Monteiro de Barros, foi advogada de empreiteiras que tem executivos investigados pela Procuradoria-Geral da República. Letícia atuou no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O procurador divulgou uma nota após a publicação do jornalista Reinaldo Azevedo no site da revista Veja, em que diz que a filha dele, Janot, é advogada da OAS. Janot disse que os acordos de leniência, a delação das empresas, são tratados no CAD e no Ministério Público Federal em primeira instância. Que é importante notar que os executivos da OAS não firmaram acordo de colaboração na Lava Jato e a construtora não assinou acordo de leniência. E que o Procurador-Geral da República não assinou nenhuma petição envolvendo a empresa ou seus sócios, portanto, não há atuação do procurador. A nota diz ainda que Janot já declarou suspeição em casos anteriores e que a Procuradoria-Geral da República observa de maneira inflexível a aplicação do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil no seu âmbito de atuação. O escritório de advocacia Sérgio Bermudes, que defende Eike Batista, divulgou nota em que critica o procurador-geral Rodrigo Janot por ter pedido o impedimento do ministro Gilmar Mendes. A nota afirma que o escritório atua exclusivamente na área civil, enquanto o habeas corpus está na esfera criminal, defendido por outro escritório. O advogado admitiu, no entanto, que acompanhou o Eike numa audiência na Terceira Vara Federal Criminal do Rio e disse que assinou petição elaborada pela defesa do cliente apenas para prestigiá-lo.
A nota do advogado Sérgio Bermudes declara que Guiomar Mendes não participou da ação de defesa de Eike Batista e que o escritório só remunera os profissionais que atuem diretamente nos casos. Assim, a mulher do ministro Mendes, segundo a nota, nunca recebeu honorários de Eike Batista. A nota, em tom agressivo, afirma que o procurador Janot deveria pedir desculpas. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não quis comentar as declarações do advogado.